Oi, gente. Olha a gente aqui de novo. Primeiramente, eu quero pedir desculpas. Eu não sei o que tá acontecendo. Se é conexão, se é Instagram, eu não sei, tá? A gente tá tentando resolver aqui da melhor forma possível. O que é mais rápido e viável de fazer agora é o Instagram mesmo, tá? É o mais rápido para vocês poderem estar aqui. Quem tá entrando agora, nós estávamos fazendo uma palestra agora com o Antônio, tá? Eu tô esperando até ele entrar aqui de novo. Falei que estaria aqui. Tô aguardando. Eu peço desculpas, a gente não sabe exatamente qual que é o problema. O vídeo ele travou de uma forma que travou tanto na minha tela, tanto na tela do Antônio. E eu acho que agora a gente pode começar a retomar, eu não sei. Eu ia para o YouTube, só que o Instagram é a forma mais rápida da gente conseguir retomar e fluir essa palestra, pelo menos concluí-la, né? Porque a gente ficou nessa e não conclui o assunto, que é o mais importante que a gente quer aqui. Bom, só tô aguardando o Antônio entrar aqui. Já falei para ele, vamos só aguardar um pouquinho. Estou aqui ao vivo, Antônio, por favor, venha. Vamos finalizar esse tema mediunidade, porque o pessoal quer saber, né? Você tem muito conhecimento para passar. Eu acho que todo mundo quer concluir esse assunto, né? Ficou aí essa pendência. Eu peço desculpas para vocês mais uma vez. Estou aqui aguardando. Vamos ver uma boa noite. Boa noite, Michel. Obrigada. Vamos ver, o pessoal tá entrando mais uma vez. Como a Edi já havia falado, eu também comentado os recadinhos, né? Só relembrando. Não vou dar recados novamente, tá? Mas eu tô relembrando enquanto o Antônio não entra, tá? Tô aqui aguardando ele entrar. A respeito do Gama, que nós temos palestra dia 18, gente, não esqueça, a gente vai fazer uma caixinha de perguntas. Vocês podem perguntar tudo que vocês quiserem sobre Covid, qualquer dúvida, mitos e verdades. Enfim, e estou aqui esperando, falando com vocês. A gente vai conversando. Por favor, quem queira fazer alguma pergunta, aproveita agora. Não garanto que eu vou saber responder tudo, mas a gente tenta. Enfim, Edi, dá um toque pro Antônio, fala que eu tô aqui, ao vivo, esperando ele, pra gente poder concluir aqui no Instagram, porque é a ferramenta mais rápida agora, pelo menos, porque até eu abrir um link no StreamYard, no YouTube, pra gente poder começar. E hoje nós temos Evangelho no Lar ainda, pra quem não se lembra, às 21h30, então a gente tem um pessoal que já tem um compromisso às 21h30, então por isso que pelo menos até às 21h30 a gente ainda tem um tempo para concluir essa live, tem tempo ainda. Por isso que eu estou aqui aguardando o Antônio. Edi, dá um oi aí pra ele, liga pra ele, pede pra ele, por favor, entrar novamente. Ver se ele consegue aí, se tá tudo ok. Ele havia comentado comigo que tá tudo ok. Ah, ele entrou. Ótimo. Vamos lá. Antônio. Peraí. Acho que agora vai. Tem que ir. Ô, espiritualidade, nos ajude. Aê! Antônio, me desculpe. Vamos continuar, vamos continuar. Não vou te atrapalhar mais, tá? Ó, você tem tempo, fica tranquilo. Até as 9h30 a gente tem tempo sossegado, tá? Os 40 minutos, tá bom? Até Não, mais, dentro viu? do tempo. Porque travou tudo. Eu vi, travou e aparecia só uma imagem para mim. Travou. É Se você porque... puder retomar um pouquinho para quem tá chegando agora, é pedir muito, Antônio? Aonde? Aonde? Vamos voltar. Retoma só um Aonde vocês pouquinho, né, gostariam? para quem ficou perdido, por favor, tá? Eu vou fechar o meu áudio, a minha imagem, vai ficar só você, focado em você, que é o Tá. principal, tá Então, bom? até as 21 a gente pode fechar no máximo Na até 21 verdade, e na 30 verdade, Antônio, a gente tem até mais tempo, porque o Instagram, ele tem esse tempo a mais, tá? É que às 21h30 tem o Evangelho no Lar, então algumas pessoas talvez saiam da nossa live. Mas se você quiser, se precisar estender mais, não tem problema, ok? Tá bom. Perfeito. Bom, então vamos lá. Pode fazer uma retrospecto aqui. Vamos lá, então. A gente chama de intercorrências. Como que a gente pode comparar isso?
A vida ela não é homogênea, ela é heterogênea. Então, isso fica, inclusive, serve para a gente como ponto de partida, para 2 minutinhos só para explicar para vocês como que é importante. Não existe nada perfeito ou exato para nós no planeta. As intercorrências, fazem parte de uma série de questões. Tivemos mais uma intercorrência. Como eu tenho inúmeras durante toda a minha carreira de trabalho, já vivi várias, eu poderia dizer para vocês assim, nada é gratuito, não existe acaso, né? Existem sincronias, existe a lei de causa e efeito, existe a lei de ação e reação. Depois que nós compreendemos, nós vamos entender melhor. Então, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre mediunidade. Então, nós falamos um pouquinho a história do advento da mediunidade, as crenças, as sociedades, como é que elas ocorreram, e que, na realidade, nós tínhamos, desde essa época, inúmeros fenômenos mediúnicos, inúmeros médios se manifestando, e que o advento do espiritismo não aconteceu simplesmente na França, em 1800, já lá, tá? Os fatores, nós temos vários fatores que estimulam uma sociedade ao seu desenvolvimento, as crenças, os interesses, e etc. E assim vai. Mas nós tínhamos como fator principal, para todos vocês que estão chegando, que é assim, a grande pergunta para nós na mediunidade é assim, espírito, perispírito e matéria. O espírito existe? Se o espírito existe, existe uma ligação, vamos dizer assim. Existe uma lei. O espírito é o conhecimento das ideias, dos gostos, da personalidade e assim por diante. São fatores que são importantíssimos da gente entender. Então, para nós que somos pessoas e personas já como histórico, nós temos que entender e diferenciar. Para as ciências exatas, por exemplo, como psicologia, medicina, psicologia, psiquiatria, psicanálise, etc., a abordagem do espírito não é feita como é a abordagem da doutrina espírita. É uma abordagem a partir dos efeitos biológicos, do psicológico, mas efeitos que não dá como origem a causa da doutrina espírita, que é uma coisa que nós falamos de uma outra forma, mais ou menos parecida, para vocês entenderem. Como, como, como também a abordagem psíquica, a abordagem que uma pessoa faz, ela faz através dos seus conhecimentos. Então, e nós temos isso há séculos que nós temos essas abordagens da medicina, no seu desenvolvimento e assim por diante, mas não surge o fenômeno mediúnico o conhecimento mediúnico através da fenomenologia, etc., porque ainda não tinha-se a, a capacidade ainda de uma compreensão mais ampla, e surge no momento em que as sociedades estavam bem preparadas intelectualmente, racionalmente, para a crítica, autocrítica e a comparação dos fatos. Bom, aí nós falamos também, assim, para só um remember para vocês, nós falamos que nós temos tato, olfato, paladar, visão, audição, 5 sentidos. Sexto sentido, mediunidade. A mediunidade, como diz no livro, se não me engano, dos Espíritos, é um privilégio, mas é um dom. Um dom significa privilégio, mas não é um privilégio, é uma faculdade. E ela é importantíssima porque ela faz a pessoa perceber das ligações e de forma incondicional, tá? De uma forma incondicional, ela faz com que a pessoa perceba. Isso vocês guardem sempre. Não há como parar a percepção. A percepção é um sentimento inato, é uma manifestação no seu bojo de cada um, e você percebe e vai desenvolvendo. Então, o que nós encontramos? Mediunidade, a exteriorização mediúnica, de acordo com a faculdade mediúnica de que o espírito é detentor. Na infância, crianças que conversam com os amigos invisíveis, têm manifestações, sobressaltos noturnos, pré-adolescente e adolescente, com comportamentos completamente diferentes. Também, só para notificar vocês que chegaram, nós falamos que filhos da mesma família, com personalidades diferentes, com a herança genética igual, o pai e a mãe,
mas com personalidades diferenciadas. E ninguém explica. Isso não pode dizer que é a predisposição emocional. Pelo contrário, na doutrina espírita nós vamos entender que cada um é detentor do seu processo de evolução. Lei de causa e efeito. Você é aquilo que você foi na somatória do seu instinto inteligente. Esse instinto inteligente é que manifesta de forma objetiva quem você é. Você manifesta bondade, maldade, amor, fraternidade e assim por diante, compreensão ou não, nas suas manifestações instintivas, de acordo com o intercâmbio emocional que você tem na família, no casamento, no relacionamento, no mundo profissional e assim por diante. Bom, então o que significa? Mediunidade é o sexto sentido, é uma ferramenta inteligentemente trabalhada pela ciência espiritual, por aquilo que nós conhecemos em André Luiz, né? Que são os chamados laboratórios do mundo espiritual, que faz com que a preparação psíquica, a preparação estrutural de um espírito, ele tenha esse preparo estrutural para que ele manifeste o seu desenvolvimento. Só. Quanto à escolha, que é o livre-arbítrio, quanto às manifestações comuns, cabe esse sentido interior. Quando eu falo sentido, eu estou falando das ferramentas. Não tem o tato, o fato, paladar, visão, audição. Você pega de acordo com o que você tem por instinto. Você sente de acordo com o que você tem por instinto. É o chamado alcance perceptivo. É o alcance evolutivo que você tem. Uns percebem de um jeito, outros percebem de outro. Outros sentem de um jeito, outros sentem de outra forma. Mas aí, uma das coisas que é importante na mediunidade, nesta parte, nesse setor, até a gente chegar nas ligações mediúnicas, passividade, etc., que são a importância que tem a mediunidade, que não é só para a passividade, que é a importância que existe no desenvolvimento do médium. Então, vou deixar aqui circunscrito, para quando nós falamos do médium, mediunidade, desenvolvimento mediúnico e exercício mediúnico. Dá tempo ainda. Então, a importância que existe é para vocês entenderem que não comentado, não conscientizado a mediunidade, ela é um fator altamente positivo, não é um fator destrutivo, não é um fator que causa alterações de comportamento naturais. E não causa patologias, causam desde que não haja desenvolvimento. Por exemplo, vou dar um exemplo para todos vocês. A nossa estrutura, o nosso cognitivo, ou seja, a nossa estrutura interna, se ela não é desenvolvida, a manifestação de uma personalidade, quando a gente estuda a personalidade, ela vai ser infantil aos 50, 60 anos. A pessoa que brinca, que não desenvolve, que não estuda, não se desenvolve, no chamado ciclo de desenvolvimento, ela vai chegar numa fase adulta como nós encontramos adultos infantis, crianças com atitudes irracíveis. Isso todos percebem no relacionamento, no casamento, na vivência em família, pessoas infantis, com gostos infantis, irracíveis e que brigam por coisas pequenininhas, com coisas que não têm fundamento. Isso significa que dá para comparar. A ferramenta da mediunidade é a mesma coisa. Tem um ciclo que nós temos que desenvolver através de interesses construtivos, que é o estudo sistemático da nossa personalidade, da vida, de programas saudáveis, construtivos, e é o que não acontece. A mediunidade ela fica circunscrita a uma estrutura represada. Ela não se manifesta. E aí começam a surgir alterações de comportamento. Por quê? Nós falamos espírito, perispírito e matéria. A mediunidade sendo um instrumento de ligação, e aí é que nós vamos entender, é ligação mental, porque quando você emite o pensamento, você emite uma matéria chamada fluidos, né? Que são conteúdos elétricos, né? Que fazem ligações sistemáticas entre espíritos encarnados que é da mesma natureza. Somos da mesma natureza. E nós entramos em aquilo que nós chamamos de sintonia, chamada sintonia vibratória, com bilhares de espíritos no planeta, inclusive ideias, gostos, vibrações, intensidade, etc. De acordo com a intensidade mediúnica, a capacidade de um médium, ele tendo uma capacidade de exteriorização ampla, ele entra em contato com 1000 pensamentos. Aí, quando nós
trabalhamos, tratamos casos dentro da área da psicologia, nós vamos encontrar um termo que é bastante familiar de vocês, que é o sistema bipolar. Ah, tal pessoa é bipolar, que altera comportamento, etc. A minha pergunta é, em que momento a mediunidade utilizada como ferramenta não fecha um circuito entre o pensamento de um médium emissor, que é o emissor e receptor, com o espírito desencarnado, que é emissor e receptor? Porque o que nós encontramos na mediunidade é a emissão de um pensamento. É uma ligação, uma capacidade extraordinária que a pessoa tem de entrar em contato entrar em sintonia com vários teores de vibrações de tanto espíritos, desencarnados quanto encarnados. Para nós que somos espíritas, que damos credibilidade na existência do espírito. É possível. Então é possível. Em André Luiz nós vamos encontrar bastante essas explicações, que é a ligação do pensamento. André Luiz diz que o espírito ele é uma energia, é uma usina de força. Essa usina de força produz energia. Usinas de forças, inclusive dito por André Luiz, em sincronia, em ligação, forma uma usina. Eles entram em contato formando uma energia. É o que acontece com a maioria das pessoas. Por exemplo, sendo médio, não tendo conhecimento da explicação, que eu já atendi vários médios em desajustes, né? Que tinham evidência, tinham sensações, mas não tinha explicação. E as explicações eram esdrúxulas, explicações mal baratadas, explicações que não tinham uma base de conhecimento ainda amplificado com base na doutrina espírita, explicavam de forma completamente diferenciada daquela que nós explicamos, fazendo com que a pessoa perdesse a lógica. Perdeu a lógica do pensamento, o médium ele entra em alteração de comportamento, porque ele não explica. É a famosa pedagogia interna. Se nós estamos sentindo e percebendo pensamentos estranhos, olha como nós vamos evoluindo. Esse é o médium. Ou pensamentos imparciais, que não são os nossos, de acordo com as características da nossa personalidade, é um link. Começam a ver essa ligação. Por quê? Porque sendo médio, agora nós já entramos um pouquinho no médio. O médio ele é um emissor e um receptor. Quando ele emite energia, tem o receptor e o emissor, da mesma capacidade. Fecha o circuito. Fecha o circuito mediúnico, que é o que acontece na passividade mediúnica, quando dentro de um centro espírita, médios dão passividade, só que com vontade, preparo, é outro departamento. Fecha uma coisa chamada circuito mediúnico, fazendo com que a pessoa entre em sintonia voluntária com uma entidade e dê passividade através da sua capacidade mediúnica. O mesmo fenômeno acontece de forma involuntária no trem, no avião, no metrô, na família, em vários lugares. Aí a minha pergunta para vocês: a mediunidade acontece no centro espírita apenas na passividade mediúnica, voluntária, quando o médium cientificado, que fez escola mediúnica, etc., vai ter para dar passividade num dia de trabalho dentro de um centro, simplesmente? Ou vai dar passe? Não. Acontece em todos os lugares que a gente está. Porque é um sentido, é uma capacidade de percepção que a gente tem, só com uma diferenciação. A diferença do médio, da mediunidade, todos nós somos médios, segundo a doutrina espírita. Todos nós temos uma capacidade de link, ou seja, de ligação, e é isso que não se explica nos fenômenos mediúnicos do lar, na rua, e assim o incômodo das personalidades dos médios em todos os lugares que vai. Mas nós sabemos perfeitamente que existe uma diferença entre passividade mediúnica voluntária e involuntária. A voluntária é o médium quando ele desenvolve a educação mediúnica, por isso que a escola mediúnica, ele desenvolve um nível de consciência estrutural, consciência mediúnica, e ele assim estabelece o seu exercício mediúnico através da parte voluntária, já equilibrado, já desenvolvido, porque ele percebe a chamada aproximação mediúnica. Vocês veem quantas coisas nós temos na mediunidade? Então, ele percebendo, ele tendo educação mediúnica, tendo essa capacidade de discernimento, por isso que eu falei para vocês, crítica autocrítica se desenvolve de forma construtiva, sim, para a pessoa ter noções básicas do que ela faz com a vida dela, com a capacidade dela, com a mediunidade,
com o destino e, consequentemente, com o seu processo de evolução espiritual. E aí a pessoa percebe, o médium é capaz de detectar aproximação, ele é capaz de perceber sensações e envolvimento dentro de um centro espírita na aproximação de entidades, ou durante o seu exercício mediúnico. Da mesma forma, os médios se queixam, são as queixas que chegam dentro dos centros espíritas, que essas mesmas sensações ele sente fora de casa, que não está se sentindo bem, etc. O que significa? Que esta ferramenta, ela é involuntária, ela faz parte do bojo de qualquer espírito encarnado. Ela é uma ferramenta necessária, ela é uma ferramenta de uma capacidade extrema, fazendo com que a pessoa se desenvolva, desde que haja o desenvolvimento dela de forma progressiva. E isso faz com que a pessoa entenda. Com a consciência mediúnica, com a educação mediúnica, a pessoa toma consciência. Ela toma consciência e ela é capaz de se desenvolver. Sem a consciência mediúnica, ela se perde. É onde surgem as patologias. Essas patologias, bem dita pelo Dr. Bezerra de Menezes, se não me engano, no livro Loucura sobre o Novo Prisma, né? Fala de alterações do comportamento para o médico espírita. Para o médico que não é espírita, o diagnóstico não vem. Ele vem de alterações orgânicas. A sondagem está correta. Ele não tem base mediúnica. Não tendo base mediúnica, muitas aproximações são de ordem espiritual. Vamos ver do par e passo que nós temos da diversidade da mediunidade. O médico, ele diagnostica e dá o remédio. Mas quando é mediúnico ou não? Por que isso? A minha pergunta vai também para vocês. Nós sabemos em Loucura sobre o Novo Prisma, o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele afirma que o espírito desencarnado de Kardec, na sua sondagem, se eu não me engano, no Jornal Espírita, em várias ocasiões, nas histerias e nas alterações de comportamento de muitas pessoas que foram atendidas, muitos médios eram detentores, eram portadores, aliás, de sintomas que eram confundidos com sintomas do corpo biológico. Aí veio o tratamento do diagnóstico. Depois do tratamento do passe, depois do tratamento de desobsessão, curava. E aí entra uma questão bastante importante, uma informação para vocês. Isso é real. Quando uma estrutura não se desenvolve, isso em psicologia aplicado ao comportamento, quando uma personalidade não se desenvolve, ela cria déficit de desenvolvimento. Ela deve desenvolvimento. Tem 70 anos, 60 anos, 65 anos, 50 anos, 45, e é uma criança em atitudes. Casa, tem filhos e etc. Família, vovô, vovó, mas são pessoas infantis. Sabe o que é isso? Falta de um desenvolvimento estrutural. Não houve o desenvolvimento da sua estrutura no chamado ciclo do desenvolvimento. Da mesma forma, nós vamos encontrar na mediunidade, isso em pesquisa minha, eu assumo a responsabilidade, passando essa informação, há um déficit. Uma pessoa com 15, 16, 17, 18, 19, 35, 40, simplesmente não fez nada e teve sintomas mediúnicos, que é o que acontece. Muitos chegam no centro espírita com 40, 45, 50, já apresentando no seu histórico, porque não é feita uma anamnese, muitas vezes é feita o que aconteceu com a pessoa, nos locais, pergunta-se o que a pessoa está sentindo, não o que aconteceu na vida dela, porque não dá tempo de fazer essa análise. Às vezes a pessoa chega, o espírito encarnado chega num determinado lugar, já com sintomas avançados, por aproximação, por uma série de coisas, mas não desenvolveu a sua estrutura. Estou mostrando para vocês dois lados da mediunidade. É detentor do sexto sentido, mas não desenvolveu na sua estrutura a sua capacidade de consciência mediúnica. Tá? Não desenvolveu. Significa que a sua estrutura biopsíquica e energética não está em equilíbrio, em sintonia. Ela não tem equilíbrio. O equilíbrio é o resultado de um grande desenvolvimento feito pelo espírito encarnado.
Para nós espíritas, nós reencarnamos para quê? Para evoluir. Evoluir significa o quê? Curtir, viajar simplesmente, não fazer mais nada, e simplesmente ter uma vida fausta, ter uma vida cheia de recursos e não fazer nada. Não. Na realidade, o espírito reencarnou para que o seu desenvolvimento psicoeducativo, dentro de um desenvolvimento, dentro das suas fases de desenvolvimento progressivo, adquirisse maturidade para a compreensão da vida. Esse é o maior objetivo, por isso que a vida tem um alto teor significativo. E a ferramenta da mediunidade aparece aqui. Quando ela não é bem desenvolvida, vai aparecer alterações de comportamento e patologias. Aí vocês perguntam assim, mas acontece que às vezes a pessoa com 14, 15 anos, como eu fui portador precoce de reações mediúnicas, percepção, premonição, um monte de coisinhas apareceram, né? Eu não entendia nada, né? Mas participei dessa escola involuntária, hoje eu percebo melhor. Porque eu tive que dedicar todo esse trabalho desde essa fase, dos 9 anos de idade mais ou menos, 5 anos eu tive fenômenos, né? Pequenos, tudo pequenos, né? Para chegar nessa fase e tentar compreender. Por quê? A coisa mais importante era o ciclo do crescimento e desenvolvimento. Eu nunca parei. Que é o que acontece que a gente sugere. A vida não é um playground. A vida não é feita só por casamento e o crescimento, desenvolvimento de família, a procriação. Não é nada disso. Não é só, também isso. Mas a vida é muito mais amplificada, principalmente para os cuidados da consciência. Para que o nível de consciência de uma pessoa, chamado desenvolvimento de consciência, desperte. Porque se não despertar a consciência, a pessoa não se percebe. E ela passa a ser vovó, numa época que nunca mais ela vai ter a capacidade, o vigor cognitivo, quando ele pode desenvolver, que é na fase muito mais jovem, porque toda a estrutura biológica, o cérebro, os neurônios, a sinapse está altamente energizada, né, capacitada através dos neurotransmissores. A pessoa não utiliza essa fase do cérebro na sua capacidade máxima. Ela vai utilizar quando? Na aposentadoria? Não existe. A filosofia psicossocial que nós observamos, essa filosofia é uma filosofia infantil para quem estuda espiritismo real, para quem estuda o desenvolvimento. Por quê? Desenvolvimento é a capacidade de estímulo, autoestímulo per si, onde a pessoa começa a desenvolver consciência e ela começa com crítica e autocrítica construtiva a comparar o que é bom, o que é ruim, o que é construtivo, o que não é, o que é plantio, o que não é plantio. Por quê? Porque os valores psicossociais, os valores a sociedade ainda é infantil. Para mim, é altamente infantil. Não é só infantil em matéria de valores de desenvolvimento espiritual. Porque ela está voltada nas suas camadas de desenvolvimento, em questões ainda extremamente primárias, secundárias e terciárias. Depois do terciário é que você vai desenvolver o mental, o elemento mental, para que haja um desenvolvimento a priori muito maior. Aí vem as qualificações, as escolhas. O médium, ele pode ter alterações de comportamento e desenvolver patologias. Dr. Bezerra, quando ele diz que tanto de um lado, o médium, quando não tem consciência, e tendo uma sedição, uma aproximação constante de entidades desencarnadas, que é outro estudo, das entidades desencarnadas, dos fenômenos, etc., esse constante contato mental entre o emissor e o receptor adoece o médium. Adoece, simplesmente porque são pensamentos involuntários, advindo do emissor, que é o espírito, e o receptor, que é o médium. Nós temos as duas capacidades, de emissão e recepção, em teor, cada um na sua qualificação. Mas acontece que o médium começa a ter um comportamento induzido por entidade ou entidades, tendo essa capacidade, porque o espírito tem aí um fenômeno que vocês precisam saber. O espírito não tem corpo, ele tem uma necessidade extrema de sedição dos seus elementos psíquicos, ele se alimenta do fluido do médium, ou seja, em quantidade maior do ectoplasma, para ter vida, ilusão de vida no plano espiritual. É isso aí. Então, para vocês terem ideia com a gravidade da questão. Então, vocês também podem fazer outra pergunta. Quer dizer, então, que tem pessoas
que tem uma personalidade, ela não vive simplesmente livre, não. Ela vive um elemento de fenômenos mentais, com entidades, e é por isso que vocês vão entender um pouquinho de comportamento quando vocês começarem a estudar a mediunidade, que é um fator importante, que é um fator, eu chamo de fator, porque é natural, para vocês entenderem dos fenômenos psíquicos, das alterações, aí nós vamos falar sobre síndrome do pânico, transtorno bipolar, vazio existencial, sentimentos do nada e um monte de coisas que aparecem entre nós aqui, seres encarnados. Então, esses fatores que são importantes, que são fundamentais para a gente entrar numa questão. Mediunidade, desenvolvimento mediúnico, exercício mediúnico e consciência mediúnica. São elementos fundamentais. Quem é o médium? O intermediário. Simples, em síntese. Ele tanto é intermediário, sendo detentor da ferramenta da mediunidade, que ela não serve só para passividade mediúnica, ela serve para uma expansão dos sentidos, para que haja um desenvolvimento, e é involuntária, lembra que eu disse para vocês? Que aí nós acabamos descobrindo, todos são detentores da mediunidade. O médium é um detentor de uma ferramenta chamada mediunidade. A mediunidade é a capacidade que a pessoa tem de perceber tudo. Tudo. E aí entra a ecologia com o sistema educação, que nós tínhamos que ter, vou dar um diagnóstico para vocês que é interessante. O desenvolvimento mediúnico só se faz através das escolas mediúnicas, só se faz através do processo de conscientização. Mas o desenvolvimento mediúnico, ele pode ser feito através da boa vontade do médium, ele persegue resultados, ele vai para a natureza, faz meditação, caminha, escolhe. Por isso que eu falei crítica autocrítica, bom ou ruim, construtivo e não construtivo. Quem não tiver discernimento, escolhe tudo que é ruim como bom. Escolhe tudo que prejudica, como hoje nós temos hoje os estímulos dos comerciais, etc., da mídia, etc., acaba escolhendo as coisas piores, afirmando que é legal, que é bom, e não é por aí que tem que ser desmistificado e desmitificado. O desenvolvimento do mediúnico acontece através de etapas, e não é uma etapa só, não é 3, 4, 5 anos de estudo, 10. É uma vida inteira do desenvolvimento. O exercício mediúnico, ele só pode ser feito, o exercício mediúnico, dentro de locais, como diz o próprio André Luiz, locais preparados, antes. Significa que tem que ter um ambiente adequado para recepções, para que haja o link, a ligação entre o emissor e o receptor. Aí nós sabemos que o emissor e receptor, quem é? O espírito desencarnado. E na doutrina espírita nós sabemos que tem aquelas siglas, né? As ligações ED, encarnado, desencarnado, DE, desencarnado, encarnado, EE, encarnado, encarnado, e DD, desencarnado, desencarnado. São os links. São links que se formam através do pensamento. O pensamento é um atributo do espírito, segundo a doutrina espírita, está no livro dos espíritos, fazendo com que a gente tenha uma ligação espetacular mental. Quando a gente começa a tomar consciência, nós entramos em consciência com o médium, que somos nós, o médium detentor, a mediunidade, que é um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, também é EE, encarnado e encarnado, o desenvolvimento mediúnico que acontece nas escolas e através da autoeducação, o exercício mediúnico através do processamento que nós temos durante toda uma vida, principalmente através das atribuições naquilo que nós chamamos peculiaridade mediúnica. Cada um tem uma peculiaridade mediúnica, o que é isso? Vidente, o médio vidente audiente, o médio psicofônico, pictórico e assim por diante. Tem várias, e o próprio médio tem várias, 3, 4 aptidões, 4, 5 mediúnicas, como tinha o Chico, como tinham vários médios que nós encontramos. Agora, o principal, consciência mediúnica. Como nós estamos chegando aqui num tempinho bom. Consciência mediúnica. O que é a consciência mediúnica? É a síntese daquilo que desenvolve o espírito encarnado através do seu processo de conscientização. Ele primeiro desenvolve uma consciência, muitas vezes, de acordo com o seu grau de evolução, porque tem muitas crianças que já desenvolvem na infância, outras chegam em estado deplorável, outras chegam em estado de aprendizagem, e nós chamamos de níveis de consciência.
É assim porque é um todo, não é uma parte. Somos iguais, mas diferentes do processo evolutivo, fazendo com que a gente tenha o primor da exteriorização da nossa capacidade. Como educação, sutileza, fineza, ou rusticidade, brutalidade, etc. Cada um na sua manifestação. Com essa consciência mediúnica só se adquire através de exercício estrutural na vida. Mediunidade não é estar só dentro do centro espírita, está no dia a dia. É aí que vem a escolha. O que eu escolho? O que eu faço? O que eu leio? O que eu opto? Convivência com família, pressões, dificuldades, chacota, brincadeiras, e assim, desagravos, e etc. Marido e mulher, primo, prima. E a vida é uma escola espetacular, é uma escola onde a gente vai entender tudo isso. A sorte é o resultado daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós desenvolvemos. Lei de causa e efeito. Através dos nossos atos, nós vamos adquirir a lei de ação e reação. Simples. Porque se quem não desenvolve vai apresentar, vou voltar nessa colocação, déficit. E uma pessoa que não desenvolveu mediunidade, ela simplesmente ela vai ficar com desnível. Tem que ter idade cronológica compatível e idade de desenvolvimento espiritual compatível. Quando a idade espiritual aumentou através do nosso tempo, idade espiritual significa tempo de vida, 70 anos, 65, 50, e o desenvolvimento não se processou, ou faz isso, a idade que foi, a idade pode ser qualquer lado, a idade foi, e o desenvolvimento não se processou, vai ficar uma coisa chamada simples, uma lacuna entre a capacidade de exteriorização. Aí vem a lei de causa e efeito. A pessoa com 50 anos vive em vazio existencial. Sabe o que é o vazio? É esse espaço que tem por falta de desenvolvimento e por falta disso aqui, ó, leitura. E com uma mensagem importante para vocês. Está aqui, ó. De ti depende a tua sorte. É um livro de mais de 80 anos que existe, que a sorte depende do grau de desenvolvimento da pessoa. O que é mediunidade? Mediunidade é isso. Simples assim. É uma das ferramentas mais bem articuladas pela ciência espiritual. É uma das ferramentas desenvolvida pelos chamados laboratórios do mundo espiritual. Tem em André Luiz isso. Laboratório do mundo espiritual, na doutrina espírita, quem já fez educação mediúnica conhece. São os laboratórios feitos pelos geneticistas, pela escolha da peculiaridade do desenvolvimento. Aí vem a lei de ação e reação, porque uns nascem com aleijões, dificuldade, com deficiência mental, etc. Privados do seu intelecto, porque a reencarnação precisa. E aí nós vamos entender as consequências da vida, os efeitos da vida espiritual se manifestando na privação do intelecto de muitas pessoas, como os nossos irmãos que estão reencarnados, com dificuldade de desenvolvimento. Nada está fora do lugar. Tudo obedece a uma lei de sincronia espiritual. E aí é importante nós entendermos. Não existe sorte. Não existe sorte. Sorte é nomenclatura nossa da nossa vida. Quando nós começarmos a amadurecer os nossos princípios estruturais, quando o nível de consciência nosso começar a chegar a um patamar pedagógico mais claro, mais objetivo, e quando a gente vai e quer amadurecer, a gente consegue uma coisa chamada equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o resultado do desenvolvimento de tudo isso. Equilíbrio não se adquire só na prece. A prece traz equilíbrio, mas não estabiliza o equilíbrio. Por isso que muitas pessoas oram, rezam. O tempo inteiro, buscando uma ferramenta extremamente importante, que é a prece, apaziguar as suas alterações para que ela possa ter tempo de desenvolver. Aí entra uma questão que é fundamental. Os níveis de consciência do planeta precisam ser melhor desenvolvidos, cada um de vocês que estão nos ouvindo agora, você precisa entender que o resultado de tudo que você faz é a chamada lei de causa e efeito, vai refletir. Aí vai entrar uma questão da pedagogia das escolas. Quando a gente vê questões
espetaculares, trazida por inúmeros teóricos, como o próprio Steiner, que é uma pessoa que eu respeito bastante, através da antroposofia, né, que é um elemento, uma ferramenta muito importante para nós, nos trazendo o lenitivo desenvolvimento com a linguagem espírita também, uma linguagem que se encaixa como outras, né, Buda e outros grandes pensadores da humanidade, nos trazendo ideias, né, para que a gente possa entender e saber que não existe só uma ferramenta, existem várias. E a mediunidade nos estimula a pesquisa, o estudo, o trabalho, muito mais do que a gente imagina. Então, nós temos que entender que ser sectário, fechar as questões para o conhecimento, não é um bom caminho. E que os valores psicomateriais, os valores que nos trazem no mundo material, todos são importantes. Mas com a seguinte analogia: tudo que é ruim precisa ser pensado. Tudo que é ruim e não é construtivo e produtivo precisa ser contatado, como nós contatamos. Não se evita o contato com o mal. Não se jamais faça isso. Mas analise o mal e veja se ele é produtivo e construtivo. É análise simples do comportamento que nós fazemos. Só temos que escolher, sermos seletivos, escolhermos conteúdos que nos trazem um desenvolvimento muito mais amplo através da consciência mediúnica. Mediunidade, desenvolvimento mediúnico e exercício mediúnico são fundamentais. E que traz como consciência, primeiro é o médium, né? Que traz como consequência a consciência mediúnica. Quando a gente começa a entrar numa consciência mediúnica, nós nos equilibramos na mediunidade. Olha que coisa muito boa. E aí a gente começa a se sentir bem. Aí a gente começa a ter maturidade para enfrentar desafios, para enfrentar pressões. Nós não somos reativos. Nós deixamos de ser reativos para pensarmos antes das reações. Tem uma sigla famosa que eu sempre falo, que é o PPR-RPP. RPP é o que é o indivíduo que reage, percebe e pensa depois. O PPR é o que percebe, pensa e reage depois. Eu recomendo a segunda sigla, pense, perceba e reage, perceba, pense e reage depois, que é fundamental. Quando nós atingimos esse nível, nós já começamos a estar melhor preparados para ser felizes. O que é felicidade? Felicidade é o resultado do desenvolvimento de uma estrutura. Felicidade é o resultado de um desenvolvimento durante vidas de dedicação. E aí nós vamos encontrar a parte filosófica da questão. A dedicação, o esmero, o empenho, o estudo, a busca, tudo que é construtivo. A seletividade, sem excluirmos, né, jamais, mas temos que ser seletivos para escolhermos até o que nós nos alimentamos. Porque a alimentação, que também é fundamental, através da ingestão de proteínas, né? Não muito animais, mas proteínas muito mais leves que nós encontramos dentro dos conhecimentos da natureza, de outros elementos, fazendo com que a gente vá se completando, porque o fator biológico é importante, o fator psicológico é importante, porque quem pensa é o espírito, quem age é o espírito, quem escolhe é o espírito, quem seleciona é o espírito. Quem é o espírito? Eu. Cada um de vocês tem que dizer, eu espírito, não é? O meu espírito. Eu sempre faço uma retificação, porque sou eu que escolho. E o dia que houver um desencarne, eu, personalidade, você, ideia, você, gosto, você, predisposição, é que desencarnam e aparecem no mundo espiritual, né? Despojado do corpo orgânico, carregando toda a predisposição do que você desenvolveu no seu corpo, o segundo corpo que nós chamamos, né? Pode ser também assim, no perispírito, mais denso ou mais sutilizado. Vamos preferir estar com eles mais sutilizados, fazendo com que a gente assim se desenvolva, fazendo com que a gente tenha um primor e a felicidade de desenvolver essas questões de ordem mediúnica de forma mais ampla, valorizando a vida, valorizando as grandes questões da estrutura, valorizando os elementos, as benesses que nós temos na vida, valorizando o nosso pensamento, tudo que nós temos positivando, toda a construtibilidade a partir de nós. É o primeiro agente propulsor, eu. Não é eu do ego, só para mim. É o eu do persona. É muito importante que vocês assumam essa responsabilidade do eu. É o eu construtivo, é o eu seletivo para melhor, é o eu que planta, semeia e colhe para todos, que isso é fundamental. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que a semeadura,
através daquilo que nós construímos e plantamos, é para todos, não é para nós. Nossa vida em desenvolvimento é a nossa responsabilidade. Mas temos responsabilidade também sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas, porque somos da mesma natureza e o amai-vos uns aos outros ainda tem que ser colocado por todos nós, que vai ser fundamental. Por quê? Foi dita por nosso querido e amado Mestre Jesus, que sabiamente nos deixou um grande legado com essa colocação. Sabe por quê? Porque a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Muita paz a todos. E assim, dentro do nosso tempo, agradecidos que somos a esta casa, vamos nos concentrando, levando nossos pensamentos à espiritualidade, gratos que somos pela vida, pelo bem, pela fraternidade, pela caridade, pela possibilidade de pensar, de andar, de sentir, de construir e de criar questões com coragem, determinação e vontade. Somos detentores do nosso próprio espírito, somos detentores hoje, porque também fomos amparados e nós temos que aprender a ajudar e amparar. Senhor, nos ampare, do Senhor do Universo, Supremo de toda a espiritualidade, nos ampare hoje e sempre. Que possamos ser e acreditar na felicidade, no aspecto construtivo e no bem sobretudo, para que o bem seja maior, porque essa era a tua vontade de nos fazer irmãos sempre e em todos. Que assim seja, graças a Deus. Antônio, muitíssimo obrigada. Eu não sei se, eu espero que não tenha faltado muito tempo para você. Se você tiver mais alguma coisa para concluir, a gente tem tempo, tá? Por favor, eu não quero te apressar de maneira alguma. Não sei se foi, Antônio? Tá me Oi, escutando? tô te ouvindo. Ah, então tá Tô bom. te Você ouvindo. foi mexer alguma coisa aí? Eu falei, opa, deixa eu ver se tá tudo bem aí. O som tá baixo, o som teu tá baixo, eu aumentei mais um pouco. Ah, então tá bom. Ah, pode ser no próprio aparelho. Às vezes aumentar um pouquinho já resolve. Tá me escutando bem, Tá então? bom. Tá bom, Antônio, tá dando. Eu que agradeço, né? É que a síntese, né? A gente tem que ter a síntese. mas olha, muitíssimo obrigado. Eu agradeço de Amém. coração, não só a mim, mas assim, por toda a casa fraterna, por todo mundo que tá aí na live. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. O pessoal tá dando feedback, escrevendo que a live foi maravilhosa, teve muito conhecimento, teve discernimento, né, de explicar pra gente. É um tema tão complexo como a mediunidade. Tantas questões envolvidas aí por trás. Que seja. A gente sempre tenta fazer o melhor. O nosso melhor tem que ser dado para todos, né? Continuamos. Importante é, viramos uma página, abrimos outra, a próxima. Vai Sim, ter ó, tempo ainda, fica tranquilo. eu me já tô até comentando, eu falei assim, que tem que voltar, que tem que ter mais, né? Você tem que voltar sim, Michel. Antônio vai voltar sim, pode ter certeza, né? O convite já está aberto. Espero, quem sabe, no futuro, lá na casa mesmo, lá na Fraterna. Vamos ver, Ah, né? sim. Quando tudo voltar ao normal, tá bom? Eu só vou dar. Pode contar. Sempre que eu puder, por causa da agendamento, a correria, sempre que eu puder, pode contar comigo. O que eu puder fazer de melhor, principalmente para os nossos irmãos, né? Que eles precisam muito. Muito. Tá bom? Muito obrigada, Antônio. Eu só vou dar um recadinho final que ficou faltando. A live com o Dr. Gustavo do Gama, que vai ser na sexta-feira, dia 18, eu esqueci de comentar com vocês. Ó, ele já participou, ele já teve entrevista na Globo, SBT, Gazeta, CBN, Jovem Pan, Cultura, no UOL, Canção Nova, que mais? TV Alesp. Vixe, ele já foi em vários lugares. Então, assim, é uma pessoa de muito conhecimento para nos passar também, assim como o Antônio. Não é verdade? Então, Tamo juntos. gente, A gente a tá. live vai ficar gravada, tá? E vai estar Tá. disponível no YouTube também. Agradeço todo mundo que teve paciência com todo esse processo, que foi um vem, vai, depois volta, agora vai. E uma boa noite para todos. Boa noite, Antônio. Obrigada mais uma vez. Boa noite também. Eu fico agradecido. Meu abraço para todos, para vocês. Até uma próxima oportunidade. Muita luz para todos. Amém. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.